experiência de João na ilha de Patmos. Aleluia. Não se espante com o que vou dizer, pois serve pra mim, pra você. João teve uma visão de Deus, teve a revelação na ilha de Patmos. Bem-aventurado aquele que lê e crê na sua palavra. De Deus recebe o perdão e livre da condenação tem a vida eterna. João viu o grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu o céu e a terra, e não se achou lugar para ele. Deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno também. Todos foram julgados segundo suas obras. É o juízo final. O grande eu sou diz: eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, princípio e também o fim. Aquele que vem a mim, refúgio pra sempre achará. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, princípio e também o fim. Aquele que vem a mim, refúgio pra sempre achará. João viu a cidade santa que de Deus descia do céu. Aleluia. Eu ouvi uma grande voz que dizia: estarei com meu povo pra toda a eternidade. Aleluia, aleluia, aleluia. Limparei dos olhos toda lágrima, e não haverá dor nem morte também. Já todas as coisas são passadas, tudo está cumprido. Fiéis são estas palavras. Eu sou o Alfa, glória a ti, Jesus. Eu sou o Ômega, princípio e também o fim. Aquele que vem a mim, refúgio pra sempre achará. Aleluia, glória a Deus. Eu sou o Alfa,
causa única, princípio e também o fim, naquele que vem a mim, refúgio pra sempre achará. Pra sempre e sempre, pra sempre fiéis são estas palavras. Aleluia. Nós gostaríamos de cumprimentar todos os queridos irmãos e todos quantos verem esse momento de comunhão com Deus que nós nos propomos a participar. Nesses dias, nesses momentos tão diferentes que estamos vivendo, mas nós queremos cumprimentá-los com toda a ênfase, com todo o amor que reina em nossos corações. Nós queremos cumprimentar a todos na santa, doce e poderosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é segredo para ninguém. Todos nós estamos inteiramente cientes dos dias que estamos vivendo. O mundo todo está vivendo dias tão diferentes, tão difíceis, dias de angústia, de amargura, de separação, enfim, dia de distanciamento social, distanciamento familiar. Infelizmente, os efeitos deste momento de pandemia global que o ser humano está atravessando, nós estamos cientes e inseridos nesse contexto difícil, cruel, que tem acometido a toda a humanidade. E nós não somos diferentes. Quando Jesus disse: Pai, não os peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. E eu imagino Jesus antevendo os dias que estamos vivendo. Esses dias tristes, dias entristecidos que nós temos vivido. Mas uma realidade precisa estar presente nos corações e nas vidas de todos aqueles que são servos de Deus. A fé, a vida de fé, ela continua, ela permanece. E é fiado, e somos fiados nessa esperança, nesse algo maior que nos move, que é a fé no Deus Todo-Poderoso. É que nós seguimos em frente, é que a igreja segue em frente. A igreja não para, a igreja milita mesmo durante esses momentos difíceis que estamos vivendo. Por isso, meus queridos, todos são bem-vindos para a meditação na palavra de Deus, para compartilharmos momentos assim, momentos de alegria no meio da tristeza, momentos de convicção de fé diante da desesperança que o mundo impõe diante dessa calamidade que o globo terrestre todo está vivendo. Bem-vindo, meu querido. Vamos compartilhar, vamos viver, vamos meditar. Momentos assim são momentos de crescimento, momentos de reflexão. Nós temos na palavra de Deus um texto que diz: melhor é ir na casa onde há luto do que onde há festa, porque ali se reflete. E nós
temos vivido dias de intensa reflexão sobre o que é o efêmero e o que é o eterno. Qual a posição? O que pretendemos? Qual é a nossa posição em relação a Deus e às suas coisas? É para isso que eu convido vocês, queridos irmãos, amigos, a refletirem juntamente comigo nesta noite. Nós queremos, antes de tudo, orar ao poderoso Deus, falar com Ele, apresentar diante dEle as nossas vidas, as nossas necessidades, as nossas carências afetivas, materiais, emocionais, enfim, no início, agora, nesse momento, eu quero orar com vocês. Vamos fazer isso, meus queridos? Eu vos convido, aí onde estão, a curvarem as vossas frontes. Aqueles que desejarem, ajoelhem-se. E vamos falar com o nosso Pai Celestial. Senhor, nosso Santo Deus, nosso Pai Celestial, Deus de todo o amor, de todo o poder, de toda a misericórdia, de toda a graça. Pai, Tu és a fonte de todo o bem, de toda a bênção, de toda a vida, de toda a saúde, de toda a paz, de toda a harmonia, de toda a alegria, Pai. O mal não provém de Ti, Pai. Nós sabemos as consequências que vivemos neste mundo. Nós as temos porque pecamos diante de Ti. O salário do pecado, diz a Sua palavra, é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Meu Deus, aceite as nossas vidas diante de Ti. Aceita, Senhor, o louvor que a Ti entoaremos. Fala conosco na meditação espiritual da Sua palavra. Ó Espírito Santo, nós nos rendemos a Ti integralmente. Não fale o homem, mas o Seu Espírito Santo, ó Deus, trabalhe, orienta, fale por nós, a todos os queridos irmãos que acompanham e que cultuam a Ti juntamente conosco, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos agradecidos. Amém. Graças ao Senhor. E nós teremos agora, antecipadamente, ao momento de reflexão da palavra de Deus, um momento de louvor, de adoração ao nosso Deus. Você está aflito? Ore. Você está feliz? Cante louvores. Deus é digno de todo louvor, de toda adoração, que os nossos corações possam dedicar até Ele. Deus seja louvado. Amém. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a Ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é Teu. Quero Te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo que o dinheiro me falte.
Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Eu sei. E ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho. Tudo é teu, Senhor, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Eu quero me alegrar, mesmo se o emprego, o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, tu és fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Eu sei. E ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o Senhor nosso Deus pelos louvores que entoamos. No meio dos louvores, Deus habita. Que maravilha sabermos isso e vivermos isso na fé cotidiana que nos move, nos comove até o Deus Todo-Poderoso. Deus seja sempre louvado pelos louvores entoados
e pelos corações agradecidos que todos nós temos. Santo, santo, santo é o nome do Senhor. Aleluia, Senhor. Muito bem, irmãos. Uma breve reflexão. Eu fiquei imaginando o que compartilhar com vocês. E confesso para os irmãos que aqui onde estou, olhando a igreja, sentindo aqui o cheiro da igreja, sabe? Aquele cheirinho peculiar. Sentindo aqui, a olhar essas cadeiras, confesso para vocês, meus queridos, que algo comove os nossos corações. E eu pensando no que falar com vocês, igreja, com vocês, queridos irmãos, uma palavra saltou em meu coração de forma muito forte. É algo que eu gosto de meditar. É algo que é comum a todo ser humano. Afinal, nós queremos refletir com vocês um pouquinho sobre saudades. Saudade. Saudade. Quem nunca sentiu saudade? O que é saudade? Saudade é um sentimento nostálgico. E o que é tão interessante, meus queridos, é que saudades nós todos temos, mas somente de coisas boas. Você já viu alguém ter saudade do mal? Dos dias maus? Dos dias tristes? Certamente que não. Saudades. Eu gosto do tema. E ao meditar sobre ele, impossível não vir à mente um poema. Um poema bonito. Um poema curto. Um poema que diz assim: ai, que saudade que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que bonito. Ele segue assim, nesse tom nostálgico. E esse poema tão curto, tão bonito, tão profundo, ele foi escrito por um poeta que viveu apenas 21 anos de idade. Um poeta que se foi muito jovem. E é interessante que mesmo no auge da sua juventude, ele tinha esse sentimento já nostálgico referente aos dias que passaram. Esse poema chama-se Meus 8 anos. Meus 8 anos. E sabe o que eu estou fazendo aqui, meus queridos? Eu gostaria que vocês pesquisassem quem fez esse poema. Eu não quero falar. Ele é famoso. Alguém canta, eu não vou me atrever a cantá-lo, porque a voz não é para tanto. Mas eu gostaria que vocês pesquisassem, é tão simples hoje. Vocês vão no Google, no YouTube, vocês pesquisam lá. Quem foi o autor do poema Meus 8 anos? De um moço que viveu apenas 21 anos. E foi capaz de deixar uma obra bonita, que até hoje é citada e cantada por muita gente.
meus queridos irmãos, meus queridos amigos, pensando em saudades, e ao sentir tamanha saudade da igreja, eu me reporto à palavra de Deus. Livro, a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 1 e o verso de número 8. Assim dizia Paulo aos seus irmãos de Filipos, e assim digo eu hoje aqui, à igreja, aos queridos irmãos, que nos ouvem, que nos veem, e que compartilham esses dias, esses momentos difíceis, que todos nós estamos vivendo. Veja que lindo o que Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo 1 e o verso 8 da sua epístola. Dizia assim Paulo: porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho, em entranhável afeição de Jesus Cristo. Graças a Deus. Meus queridos, compartilho aqui com as palavras de Paulo aos irmãos de Filipos. Aos irmãos que estão aí nos vendo, o nosso desejo, a nossa saudade muito grande de vê-los juntos novamente nesse lugar, de poder abraçá-los, de poder compartilhar com vocês, meus queridos, esse momento tão santo que é o culto ao Deus Altíssimo. Que maravilha, irmãos. E pastor Francisco, agora há pouquinho, ainda lembrava conosco aqui o último dia que congregamos e que fomos para casa, e jamais sabíamos nós que passaríamos tanto tempo sem regressar neste lugar. Os irmãos notaram? Os dias passam e o futuro não nos pertence. E aí vem aquela reflexão que é cabível nesse momento e em todos os momentos da vida do servo de Deus. Servir a Deus. Hoje, no tempo presente, o futuro nós não sabemos se chegará. Então, meus queridos, ao refletir isso, o último culto que tivemos aqui coletivamente, imaginávamos nós de forma alguma que passaríamos tanto tempo longe um dos outros, sem nos abraçar, sem compartilhar a comunhão, que é aquilo que de mais agradável a igreja apresenta juntamente com a santa palavra de Deus, e falando da esperança, da salvação. Enfim, a igreja é isso, meus queridos. A igreja nos move, é a mola propulsora que nos leva avante, olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E nós podemos entender a saudade. E eu lembro aqui, meus queridos, do povo de Israel quando foi levado cativo. E esse povo, eles tiveram grandes saudades da sua terra, da sua pátria. E lá no Salmo 137, eles choravam. E começa o Salmo, o título do Salmo diz: a tristeza dos judeus no cativeiro. Choram com saudades de Sião. E começa assim o Salmo: junto aos rios de Babilônia,
nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Lembrando-nos de Sião. Meus queridos irmãos, não são dias parecidos os que vivemos? Como eu disse, a princípio, não existe vazão para saudades de coisas ruins. E olha que interessante. Será que o povo de Israel valorizavam efetivamente a sua pátria? Será que sim? Lembre os irmãos que pelas suas desobediências, Deus permitiu o desterro. Eles foram levados cativos à Babilônia. Então, meus queridos, existe um ditado que diz assim: valorize enquanto tem. Isso é algo fantástico, irmãos, e muito presente. Normalmente, choramos a perda de um ente querido. Que saudades que dá. Que saudades. E a questão é, valorizamos efetivamente enquanto tínhamos? Fomos bons filhos? Fomos bons pais? Fomos bons esposos ou esposas? Enfim, valorizar enquanto tem. A saudade sempre existirá no coração, no íntimo do ser humano. E nós reiteramos aqui, saudades de boas coisas, de bons momentos, saudades da alegria, saudades da comunhão familiar, saudades da comunhão na igreja. Quantas programações, com momentos belos tivemos juntos. Que saudades. Que saudades. Nossos queridos irmãos, a saudade é algo que aperta os corações. Ainda hoje, eu pensava assim, no meu trabalho. Depois de 40 anos trabalhando, o pastor Eliseu aposentou-se efetivamente hoje. Interessante. E nós ali olhando para a mesinha dele, para a cadeira dele, nós pensávamos assim, nunca mais ele sentará ali para trabalhar conosco. Deixará saudades, pastor. Ali para nós o Eliseu, o amigo, o colega de trabalho, o conselheiro, aquele que faz aquela reflexão tão bonita de manhã. Ficou a lacuna, ficou a saudade. Meus queridos, é assim a vida. E a palavra de Deus, ela nos orienta em todos os âmbitos da vida. Ela nos fala a respeito das saudades, como sendo uma coisa bela. A saudade é uma coisa bela, meus irmãos. Só sente saudade quem tem um coração sensível. Um coração cheio de amor, de carinho, de amizade. Não é assim? Portanto, você certamente, eu certamente, nós sentimos saudades. Ah, meus 8 anos, como dizia o poeta, que vocês descobrirão o nome. É uma interação que eu quero fazer com vocês aqui. Procurem, vejam, que belo poema. Alguns o cantam. Ó, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida que os anos não trazem mais.
Sabe, irmãos? Aquela música bonita do passado, que faz nos pulsar em saudades. E, voltando exclusivamente para a nossa vida espiritual, você tem saudade de quê? Eu, particularmente, me lembro com saudades do meu início, lá no comecinho. Sabe, presbítero Ezequiel, hoje, Ezequiel só, no ano de 1978, quando você, Ezequiel, nos intervalos das aulas, Escola Municipal, Estadual de Meridiano, você passava os textos bíblicos para mim e dizia, leia em casa. Aqui não dá tempo. E não dava tempo. Que saudades. Daquela noite, 3 horas da manhã, eu ajoelhado na minha cama, colchão de palha. E eu abri a Bíblia no texto que você me indicou, Ezequiel. Apocalipse 3, verso 20. E a palavra diz assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei. E com ele cearei e ele comigo. Que maravilha, irmão. Naquele momento, eu chorava muito. Ajoelhado ali, praticamente amanheci o dia, orando, agradecendo e sentindo a presença de Deus em meu coração. Uma data inesquecível. Eu tenho saudades. Enfim, quantos anos se passaram isso? E eu lembro com carinho dessa data. Eu lembro com carinho do dia do meu batismo. 22 de fevereiro de 1981. Muitos anos se passaram. Saudades. Tantos anos na igreja, compartilhando com os irmãos, aprendendo da palavra de Deus. Quantas mensagens, que saudades. Que saudades. Quanto ensinamento sadio. Que saudades. Quantos ensinamentos que movem e comovem o coração. Até hoje. Que saudades. Meus irmãos, partindo já, quase que para a conclusão da nossa meditação, da nossa reflexão, eu quero trazer essas saudades, que todos nós possamos ter as saudades da Sião celestial. Ah, meus queridos, Deus criou o homem e o colocou num lugar muito bonito. Deus colocou o homem no jardim que ele próprio plantou. Imagina a beleza. Imagina a perfeição daquelas flores, daqueles frutos. Mas o homem não foi digno de permanecer naquele lugar. E Deus teve que expulsar o homem dali. Deus ama o pecador, mas ele não suporta o pecado. Então, o homem saiu dali. Mas Deus não desamparou a sua criação, a coroa da sua criação. Deus preparou um plano de resgate, de redenção, de salvação. Jesus veio, meus queridos. Veio para isso, para resgatar o ser humano. E hoje, resgatados por Jesus Cristo. Sabe de uma coisa, meus queridos? Nós sentimos saudades dos céus. Que vontade, que saudades do paraíso de Deus. Meus queridos irmãos, o povo de Israel chorava pela sua pátria. Mas a palavra de Deus nos garante. A nossa pátria está nos céus.
donde também aguardamos a bem-aventurada vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Viver nessa fé, viver nessa convicção, nos faz, cada dia, olharmos para frente, independentemente das circunstâncias da vida. Pandemia, que é pandemia? É uma epidemia global. Pan vem de todos. Então atinge todos. Mas o que é isso? É uma pandemia que seria capaz de nos separar do amor de Deus? Não. A palavra nos garante, meus queridos. Aqui a palavra de Deus, em nossas mãos, em nossos corações, ela nos diz: nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem a profundidade, nem o presente, nem o porvir, nada nos poderá separar do amor de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso, meus queridos irmãos, meus queridos amigos, estamos separados uns dos outros fisicamente, mas ninguém, pandemia alguma, poderá nos separar do amor de Deus. Vamos ter isso bem nítido, bem firme, em nossos corações, porque a vida de fé, meus queridos, é uma vida de ação, de comunhão, de oração, sabe? E é isso que, nesses dias maus, é o que nós queremos deixar como reflexão à igreja. Que o Senhor venha abençoar a cada um dos seus filhos, e que esses momentos apenas sirvam para uma coesão maior ainda. Porque nós sabemos que quando os dias maus se aproximam e vêm, que a nossa redenção está mais próxima. Sabe, meus irmãos? Os sinais se cumprem. São os clarins, é o clarim do tempo. O clarim está tocando. Jesus está voltando. É a nossa esperança. Se nós esperarmos em Deus, apenas neste mundo, nesta vida, nós seríamos os mais miseráveis dos homens. Por isso, vamos cultivar a saudade daquilo que é bom. Saudade de tudo aquilo que edifica, daquilo que leva avante. Vamos viver assim, meus queridos. E certamente, o Deus soberano, o Deus que nos ama tanto, Ele estará conosco, nos auxiliando, nos ajudando a transpor esses momentos. E nós mataremos as saudades. Nós estaremos com o Senhor para sempre. É a nossa esperança. É a nossa convicção de fé. Para isso vivemos, para isso nos movemos e nos comovemos diante do Deus soberano das nossas vidas. Que Ele nos abençoe e que Ele receba o louvor que entoaremos a Ele agora, como forma de gratidão, de corações alegres, corações felizes, mesmo diante das agruras dos dias atuais. Deus seja louvado sempre. Deus é Deus. Ontem, hoje e o será eternamente. Louvado seja Deus. Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade
te afogar. Ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do Mar Vermelho? Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame esse homem com fé. Só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão. Se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o Mar Vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele vai te ver. Pode chamar esse homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo, não vai te queimar. Se nas águas tu passares, não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor o hino de vitória. Do outro lado cantou, frente ao mar e não puder atravessar. Chame esse homem com fé. Só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão. Se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o Mar Vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele vai te ver. Pode chamar esse homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo, não vai te queimar. Se nas águas tu passares, não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor o hino de vitória. Do outro lado cantou, do outro lado cantou, do outro lado cantou. Louvado seja Deus. Que o Senhor tenha recebido os louvores entoados, a dedicação espiritual de cada irmão, de cada vida. E nós, evidentemente, não terminaríamos aqui sem antes orarmos, entregarmos diante do nosso Deus as nossas vidas, pensando, lembrando nas carências, nas dificuldades que os irmãos têm enfrentado. E quando eu digo irmãos, é a raça humana em toda a face desta terra. Quantas necessidades, quantas tristezas, mas nós temos a liberdade, o privilégio de falar com o Deus que é fonte de toda harmonia, de toda alegria, de toda paz, de todo o perdão, o Deus da nossa salvação. Você crê, meu querido? Você crê assim? Você crê que Deus está acima e no controle de todas as coisas? Que o relógio divino está trabalhando e Ele está atento a todas as circunstâncias?
Vamos nos elevar a Ele, vamos colocar diante dEle toda essa convicção que nos move, que o Espírito Santo de Deus nos ajuda e nos ensina a orar com gemidos inexprimíveis. Vamos interceder, meus queridos, por aqueles que estão padecendo, por aqueles que estão internados, infectados por esse coronavírus. Temos notícia de pessoas bem próximas de nós. E nós gostaríamos de orar aqui. Um amigo, irmão nosso, eu peço oração e vou orar pelo pastor Newton Silva, da Igreja Adventista da Promessa, de Macedônia e Meridiano, que também está acometido, ele e sua esposa, pelo coronavírus. Misericórdia de Deus sobre a vida dele. É a nossa oração. Senhor nosso Deus, nosso bendito e santo Pai Celestial, é no nome e na autoridade de Jesus Cristo, nosso Salvador, que nós elevamos a nossa oração diante do seu trono de graça, de misericórdia, de poder. Ó Senhor Jesus, Tu que és Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, também Tu és o médico dos médicos, aquele que pode ir até os hospitais e com o seu poder sarador tocar naquelas vidas, naquelas unidades de terapia intensiva. Visita ali, Senhor. Levante vidas que estão ali agonizantes por este mal que tem acometido a humanidade, Pai. Outras enfermidades. Meu Deus, o seu poder é sempre maior do que qualquer mal. Meu Pai, abençoe o pastor Newton, sua esposa. Senhor, dê a saúde completa, pelo poder do nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Abençoe a igreja, Pai, a sua igreja na face de todo este mundo, Senhor. Dê a sua proteção, para que todos vejam, outra vez, a diferença que há entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Misericórdia, Pai. Proteção, Pai. Envia, Senhor, os seus santos anjos a nos proteger. Pai amado, Tu és Deus, o Deus das nossas vidas. Nós entregamos a nossa oração, a nossa convicção de fé, a nossa esperança, a nossa alegria, a nossa segurança vem de Ti, Pai. E é por isso que nós oramos agradecidos, no nome do Senhor Jesus. E o Seu nome seja sempre louvado no seio da igreja do Senhor. Aleluia, Senhor. Amém. Muito bem, meus queridos irmãos. E assim nós concluímos esse momento feliz. Sim. Feliz por quê? Porque nós estivemos e estaremos diante do Deus das nossas vidas. Louvado seja o Senhor. E os irmãos estão sempre convidados a participar, enquanto não termina tudo isso, que é a nossa esperança, que de um momento para outro, o próprio Deus Todo-Poderoso pode, e Ele pode, se o quiser, extinguir terminantemente com esse coronavírus. Ou permitir, como já tem permitido, que a ciência descubra a vacina, o antídoto contra este mal que tem afligido a humanidade. A nossa fé, a nossa esperança estão postas primeiramente no Deus das nossas vidas. E nós cremos e compartilhamos a nossa oração pela ciência também, que estuda, que busca entendimento, que o Senhor deu entendimento para logo esse antídoto está aí, para todos nós voltarmos a nos reunir, voltar a nos abraçar. Enfim, meus queridos, bem-vindos sempre. Nunca deixem de participar. Assistam às lives. Enquanto assim estivermos, participe.
Hoje nós temos aí o aplicativo, que é uma maravilha. Nós cumprimentamos os irmãos que trabalham nesse projeto. Que evolução, que avanço. Nós temos outros meios. Nós assistimos pelo Facebook, pelo YouTube, pelo nosso aplicativo. Nós temos essa oportunidade de estarmos juntos, mesmo distanciados, por enquanto, uns dos outros. Deus os abençoe. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Aleluia e amém, Senhor.